Olá, queridos, eu sou o pastor André Luiz e eu quero começar dizendo: hoje é o dia da tua vitória. Então, levanta-te e invoca o teu Deus, porque certamente Ele vai ouvir o teu clamor. Queridos, estamos no livro de Jonas e Deus vai falar profundamente conosco, eu tenho certeza. Por isso eu quero convidar você a ficar comigo até o final e também compartilhar esta mensagem, dando também o teu like. Essa ferramenta vai levar essa mensagem a mais pessoas e assim expandimos o reino de Deus. E olha, se você não é inscrito neste canal, eu quero convidar você a inscrever-se e também ativar o sininho, sim, para que todas as vezes que eu colocar aqui uma mensagem, você seja notificado. Vamos à leitura da palavra de Deus. Hoje, Jonas, capítulo 1, do verso 1 ao verso 6, que nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis, e descendo a Jope, achou que um navio ia para Tarsis, e pagou, pois, a sua passagem, e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. E então temeram os marinheiros, e clamavam cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem de seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele, e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te e invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Queridos, o livro do profeta Jonas é um dos grandes tesouros bíblicos para a humanidade. Muitos ensinamentos e princípios valiosos estão aqui para nos ensinar e também nos aperfeiçoar. O livro do profeta Jonas é um dos livros mais populares da Bíblia, mais conhecidos por causa da sua história extraordinária e do seu livramento e da sua pregação, aonde levou mais de 120 mil almas a se arrependerem e a se entregarem ao Senhor. Queridos, não se sabe ao certo quando o livro de Jonas foi escrito. No entanto, Jonas ministrou e profetizou durante o reinado de Jeroboão II de Israel, que durou aproximadamente desde o ano 790 a 749 a.C. Jonas era filho de Amitai, como diz a palavra de Deus aqui na abertura desse livro, e vinha de uma cidade chamada Gade-Efer, em Zebulon, situada nas vizinhanças de Nazaré, um território em Israel. O profeta Jonas profetizou a restauração das fronteiras de Israel, queridos, o que foi alcançado por Jeroboão II por volta do ano 782 até o ano 753 a.C., conforme o texto que encontramos aqui no livro de 2 Reis 14, 25, você pode confirmar essa verdade bíblica que eu estou dizendo a vocês. Considerando que Jonas profetizou acerca do reino de Jeroboão em aproximadamente 790 a.C., durante a sua corregência com Jeroboão e o seu pai Joás, é muito provável, queridos, que Jonas tenha conhecido o profeta Eliseu, que faleceu por volta do ano 797 a.C. Existe ainda uma possibilidade de o profeta Jonas ter sido um dos filhos dos profetas instruídos pelo profeta Eliseu. Oh, queridos, preste bem atenção, porque
O nome de Jonas significa pomba. E em Gênesis, este significado é paz ou compaixão. Já nos Salmos, significa fugir da morte. Em outras passagens, significa lamento ou gemido. E o ministério e a vida de Jonas abraça tudo isso. Queridos, veja ainda que a palavra de Deus diz que ele é filho de Amitai, que significa filho da verdade ou da fidelidade. Queridos, ainda para que você entenda algo mais sobre este livro, houve algum debate sobre o livro, sobre se ele realmente era apenas uma alegoria destinada a revelar uma verdade mais profunda sobre Deus. Questionavam se o livro de Jonas era verdadeiramente histórico ou não. Mas o Senhor Jesus se refere à história. Em Mateus 12, do verso 38 ao 45, Jesus vai falar sobre a história de Jonas, que a maioria dos estudiosos acredita, queridos, validar a verdade da história e colocando entre os livros proféticos e não entre os livros poéticos. Então preste atenção, porque Jesus vai falar sobre Jonas e vai validar este livro como histórico. Não é apresentado, queridos, como uma história ou conto genérico, não. Do ponto de vista literário, há muitos detalhes para ser simplesmente uma parábola. Então, queridos, redobre a tua atenção, porque nós temos lições importantes a aprendermos com a vida deste profeta. E ao estudarmos o livro de Jonas, vamos aprender lições valiosas que serão relevantes para a nossa vida. Depois de Jonas ter tentado evitar pregar o arrependimento ao povo de Nínive, ele percebeu a futilidade de tentar fugir de Jeová. Ele percebe que seria inútil isso, e da pior maneira possível. O Senhor Deus cria uma situação de modo que Jonas só tem duas escolhas: morrer ou se arrepender e cumprir o chamado. Queridos, quando nos negamos a fazer a sua obra, nos colocamos em perigo com os que estão à nossa volta. Quantas pessoas estão sofrendo e quantos outros estão se transpassando com grandes dores porque acharam que podiam desobedecer a Deus e não sofrer as consequências desses seus atos. Lembre-se, queridos, a vocação é um privilégio. O Senhor Deus tem chamado a cada um de nós para uma grande e bela missão. E se estivermos dispostos a ceder e servir, Ele nos capacita a viver grandes coisas em seu reino. Queridos, como homens e mulheres têm experimentado coisas extraordinárias em suas vidas e em ministério, porque decidiram obedecer e servir ao Senhor. Queridos, a libertação milagrosa de Jonas, de um grande peixe, pode nos ensinar que o Senhor estende-nos a sua misericórdia quando nós arrependermos. Quando nos arrependemos, então provamos da sua misericórdia e de sua graça salvadora. A segunda oportunidade de Jonas de pregar o Evangelho e fazer o que o Senhor ordenou pode nos assegurar, queridos, que o Evangelho de Jesus Cristo oferece uma segunda chance para todos os que se humilharem e se arrependerem, assim como Jonas o fez. Aleluia! Queridos, muitos têm discutido acerca deste grande peixe que engoliu o profeta Jonas. Alguns defendem a ideia de ter sido uma baleia, enquanto outros reprovam essa possibilidade. Mas redobre aqui a tua atenção. Na verdade, de fato, não precisa necessariamente ter sido uma baleia. Poderia ter sido um grande tubarão,
como o próprio tubarão-baleia, que atinge um tamanho enorme e não possui os dentes terríveis de outras espécies de tubarão. O termo aqui, queridos, e agora eu gostaria que você redobrasse a tua atenção, porque o termo original em hebraico significa apenas grande peixe. E o termo usado em grego na Septuaginta é um termo genérico para monstro do mar, criatura marinha ou peixe de grande tamanho. Seja como for, o correto é que esse episódio se refere a algo sobrenatural que ocorreu para que o propósito de Deus fosse cumprido, queridos. Oh, meus irmãos, lembre-se, o Senhor espera que sejamos arautos de suas verdades sagradas, instrumentos de redenção, de modo que outros creiam por meio de nós. Então, queridos, ouçam a palavra de Deus nesta manhã e não se omitam e nem se furtem do chamado que Deus tem na sua vida. Se coloque à disposição do reino e Deus irá abençoar você. Então, ore comigo nesta manhã e vamos colocar tudo no altar de Deus. Querido e eterno Deus, Pai, nesta manhã eu te glorifico por esta palavra gloriosa. Meu Deus, por este livro maravilhoso, Senhor. Ó Deus, tão popular, tão conhecido, por causa deste milagre extraordinário. Ó Deus querido, que o Senhor realizou e por causa da sua misericórdia na vida deste homem. Pai, abençoa. Continua, Senhor, estendendo a tua mão também sobre nós e dando-nos, ó Deus, a segunda chance. Dando-nos, ó Deus querido, a oportunidade de rever os nossos caminhos e nos colocarmos na brecha para sermos usados por Ti. Senhor, abençoa o nosso dia. Toma, Senhor, nas Tuas mãos a nossa vida. Esta é a oração do Teu servo nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Queridos, eu vou ficando por aqui, mas eu quero terminar dizendo: Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe a tua vida, em nome de Jesus. Amém.